Senhor, nós queremos colocar a Isa diante de Ti, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que não é nada dela, Senhor, que tudo é por Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos nessa hora, Pai, enche ela, Senhor. Enche ela de autoridade, Senhor. Enche ela, Senhor, da Tua unção, Pai. Senhor, transborda sobre a vida dela, Senhor. Pai, e que ela venha falar, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Senhor. Sê com ela, Deus. Usa ela, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. E guarda, Pai, a vida dela e tudo aquilo, Senhor, que está ligado a ela, direto ou indiretamente, Senhor. Assim nós oramos, Pai. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Eu estou aqui sentindo uma presença tão forte do Senhor nesse lugar. Acredito que vocês sentiram. Existe um fogo sobre os nossos corações sendo derramado nesse tempo. E eu estou com meu coração muito quebrantado porque o Senhor tem realmente me esmagado para trazer essa mensagem. E a presença dele aqui ontem no culto de jovens foi muito marcante. E hoje, quando nós entramos aqui, o Senhor disse: de ontem já passou, eu tenho mais para vocês. E ele derramou, amém? Então, glória a Deus por isso. Hoje eu vou trazer uma mensagem. Nós estamos na série Desperta. E Jesus tem moldado muito a gente nessa série, né, gente? De forma literal, inclusive. Ele tem nos tocado. E eu acredito que vocês, assim como eu, têm sido transformados muito forte e intencionalmente com essas ministrações da série Desperta. E antes de nós orarmos, eu queria que projetasse aqui o tema dessa mensagem de hoje. Qual é a sua paixão? E a abertura foi falado aqui sobre a sala do trono. Na oferta foi falado o que é que rouba a sua paz, o que rouba a sua paixão. E hoje nós vamos falar de algo que o Senhor tem me tocado há alguns meses. É uma mensagem simples que provavelmente você já ouviu sobre paixão, mas nós vamos falar sobre a parte que realmente esmaga o nosso coração, assim como eu tenho vivido. Então eu quero te convidar a orar comigo. Espírito Santo de Deus, Tu és nosso bom pastor, Tu és o nosso Pai. Nós já sentimos aqui, Pai, um pouco da Sua glória, Pai. E para nós, um pouco da Sua glória é suficiente, Pai. Porque a Tua glória ela é capaz de nos tocar. A Tua glória é capaz de nos transformar de forma que nós nem sequer entendemos o que o Senhor está movendo, mas o Senhor faz. Então, Senhor, eu te peço que a Tua glória continue manifesta aqui, Pai, sobre essa igreja durante essa pregação, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos na esfera espiritual, para que nós possamos realmente receber mais da Tua glória nessa noite, Pai. Nós repreendemos tudo que nos impede de acessar a Tua presença durante essa ministração, Pai. E nós clamamos que haja transformação, que cada irmão, que cada irmã que chegou aqui saia completamente diferente da forma como entrou, Pai. Mesmo que tenha entrado de uma forma boa, que ela saia ainda melhor. E para aqueles que estão quebrados emocionalmente, Pai, que o Senhor cure nessa noite, que eles saiam completamente renovados. Nós declaramos e nós clamamos, o Senhor tem liberdade para agir e falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar com vocês, eu e o Ju, a gente teve a oportunidade de estar em uma conferência para jovens de ativação ministerial no final de semana passado. E Deus falou muito conosco lá. E o que os pregadores falaram para a gente vocês têm agora uma missão de levar essa mensagem do que vocês estão vivendo aqui para as suas comunidades, para os seus trabalhos, para o ambiente que você está inserido. Então, eu estou aqui hoje com essa missão de trazer para vocês aquilo que o Senhor também nos ministrou naquele final de semana. E a gente foi muito quebrado ali por dentro, né? A gente tem vindo de dias difíceis, todos nós. E o Senhor, Ele nos levantou ali, Ele derramou coisas sobre nós, verdades sobre nós, e nos reposicionou de coisas que nós precisávamos naquele lugar. E lá, uma palavra que me chamou muito a atenção,
na verdade, nos confrontou, nos empurrou, é a palavra ekbalo. Ekbalo, ela é uma palavra em grego que é citada na Bíblia algumas vezes. E ekbalo, Jesus usou para expulsar demônios em várias situações durante a palavra. Tem versões que não citam exatamente a palavra ekbalo, mas a raiz da palavra que Jesus utilizou para expulsar aqueles demônios foi ekbalo. Então, ekbalo significa lançar para fora, expulsar ou enviar com urgência e força, certo? E a mesma palavra que Jesus usa para expulsar demônios, ele também usa no ide. Ekbalo, seja empurrado para aquilo que eu te chamei. Com força e com urgência. Então, basicamente, vou colocar aspas aqui, o Senhor tem que fazer a mesma força para expulsar o demônio, a mesma força ele precisa usar para nos levantar da cadeira. É a mesma força que ele precisa para nos despertar como cristãos. E, infelizmente, nós temos sido engolidos pela rotina, não é? Ou é só eu? Engolidos pela rotina, pelo cansaço. Nós temos vivido dias corridos e cansativos também, mas eu aprendi que, em meio a esse contexto em que nós estamos, a gente está se acostumando com uma frieza, uma certa frieza, não só espiritual, mas emocional com o próximo, e nós estamos disfarçando essa frieza com maturidade espiritual. Eu já estou acostumada com culto, Deus já me deu muitas experiências, então eu não preciso mais levantar as minhas mãos, ou eu não preciso mais fazer aquilo que o Senhor me pede, porque eu já estou maduro o suficiente espiritualmente. E nós estamos usando isso como desculpa para a nossa frieza. E a gente estamos vivendo no meio da igreja, tão cheios de tantas coisas como luzes. Isso aqui é muito bom. Eu, particularmente, amo também as luzes, a estrutura, o ar-condicionado. Nós somos cheios dessas coisas, mas tão vazios de Deus. Nós estamos tão vazios de Deus. Ele tem tanto mais para derramar, sabe? E o Senhor me fez 2 perguntas durante essa ministração. E eu queria fazer para vocês também, compartilhar com vocês. Eu acredito que alguns aqui, que são mais velhos do que eu, viveram o que o Senhor derramou aqui em Londrina, principalmente, mais ou menos nos anos 2000 a 2005. O Senhor derramou algo muito poderoso sobre aquela geração. Eu lembro porque eu era muito pequenininha, mas os meus pais, nós frequentávamos a casa de Davi, que era, né, um centro de adoração, e algo estava acontecendo ali. E com o tempo isso foi se esfriando. Então o Senhor me perguntou: onde estão as lágrimas que escorriam sobre os olhos dos meus filhos? Ou onde estão as leituras bíblicas que não eram interrompidas por uma notificação do celular? Onde estão aqueles que se ajoelhavam para orar por pouco tempo, mas acabavam gastando metade de um dia na presença do Senhor sem nem perceber? Ou onde estão os cultos que não tinham horário para acabar? Então, eu vou citar um texto, não é o principal dessa mensagem, você não precisa abrir comigo, mas leia comigo, eu vou pedir para a multimídia, por favor, projetar. Está em Marcos 16, versículo 15, um texto muito conhecido, que também tem em Mateus 28, que diz: e disse-lhes, isso foi Jesus que nos disse, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é uma mensagem muito conhecida, e a questão aqui é que esse ide, esse ekbalo do Senhor, esse vá, ele foi revogado. Ele perdeu a urgência. Ninguém mais prega sobre o ide e pregai o evangelho. Todo mundo se conformou, sabe? E, na verdade, eu falei que ele foi revogado, mas ele não foi revogado. Ele só perdeu a urgência. E se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer, é cumprir essa missão do ID sem algo chamado paixão por Jesus. Sem paixão por Jesus, eu não consigo nem levantar da minha cama. Sem paixão por Jesus, eu não consigo ir e pregar o evangelho. Sem paixão por Jesus, nós não conseguimos amar quem está do nosso lado. E a nossa rotina, que foi o que eu citei aqui com vocês no começo, que tem sido tão cansativa, ela não pode
abolir a nossa paixão por Jesus. Mas pelo contrário, quanto mais corrida a nossa rotina fica, maior tem que ser a nossa paixão. A gente é integral para Cristo. A gente precisa entender que não existe divisão na vida do cristão. Muitos cristãos separam a vida secular. Por exemplo, eu sou uma pessoa no trabalho, depois outra na minha casa, depois outra na minha igreja. Irmãos, não existe essa divisão. Se você ainda acredita nisso, isso não existe. A nossa vida, ela é uma só. E ela tem que ser integral para o Senhor. Então, mesmo em meio à correria, você precisa dedicar ela para o Senhor. Eu ouvi um pregador na conferência que nós fomos, e que ele era assim, um missionário muito abençoado. E ele falou, gente, agora eu sou pai, super jovem. Ele falou, agora eu sou pai. E eu não sabia que era tão corrido ter um filho. E que agora? O que eu vou fazer? Como eu vou buscar o Senhor? Eu vou deixar de buscar? Não. Enquanto eu faço meu filho dormir, eu olho para o Senhor. Enquanto eu passo um cafezinho para minha esposa, eu olho para o Senhor. E é isso, nós somos integrais para Cristo. Jesus precisa ser glorificado através de nós, independente das tendas que nós construímos ao longo da nossa rotina. Então, se tem você no trabalho, Jesus está lá. Se tem você na sua igreja, Jesus está lá. Se tem você indo ao hospital, Jesus está lá. Porque quando essa paixão se esfria, a missão que nós temos, que é essa de pregar Jesus, de mostrar Jesus, ela perde a prioridade e ela vira um fardo para nós. Já reparou? Quando a gente começa a entrar no automático, tudo que se diz respeito ao Senhor vira um fardo. Isso está errado. É porque a paixão está se esfriando. E se você... Eu nem comecei direito aqui a ministração, mas o Senhor me disse algo aqui agora. Se você está achando esse assunto tedioso, é porque você já perdeu sua paixão faz muito tempo. Muitas vezes, a gente pensa que para cumprir o ID de Mateus 28, de Marcos 16, a gente precisa abandonar tudo. Você precisa sair do seu emprego, ou você precisa deixar a sua igreja, deixar a sua família e ir pregar o evangelho. Mas não. Jesus quer usar pessoas normais. Jesus quer usar eu e você. Você não precisa abrir mão do seu trabalho. Você não precisa abrir mão dos seus sonhos. Você não precisa abrir mão da sua igreja, da sua família. Claro que vão existir renúncias em meio ao caminho. Mas você não precisa, sabe, largar tudo para cumprir a missão. Porque nós somos pessoas normais. Nós não somos super-heróis, né? E o Senhor, Ele quer usar eu e você, pessoas normais, para falar com pessoas normais. E algo que também me impactou muito naquela conferência, um dos pregadores que estava pregando assim, com muita unção, ele foi muito vulnerável e ele disse, gente, eu sou uma pessoa normal. E tirou um remédio do bolso e era Rivotril. Ele disse, eu estou pregando aqui de manhã, porque se eu pregar à noite, eu tenho ansiedade descontrolada. Eu preciso trazer esse remédio, porque eu ainda dependo dele. Não quero depender, mas ainda dependo dele. Ele era uma pessoa normal, quebrando barreiras de ansiedade, mas pregando o evangelho. Vocês estão entendendo? Então, Jesus, Ele quer as pessoas normais. Ele quer você. Ele quer a mim. E é impossível, meus irmãos, a gente se encontrar com o Senhor de verdade. Quantos aqui já tiveram uma experiência com o Senhor? Olha, todos. É impossível a gente se encontrar com Jesus de verdade e ficar calado. É impossível a gente ver Jesus face a face e permanecer em silêncio, porque quem vê Ele não consegue reter. Mesmo que seja pouco, mesmo que você fale pouco, mesmo que você ore por uma pessoa e ela nem saiba que você está orando por ela, você está fazendo o que o Senhor pediu para te fazer. E algo que eu percebi eu me incluo nisso, nós estamos reduzindo o derramar do Espírito Santo com aquilo que Deus nos concede, que é uma experiência momentânea, sensorial com Ele. Ou seja, nós temos essas experiências, nós sentimos arrepios, ou muitas vezes temos visões, sonhos, nós sentimos o fogo santo do Senhor, mas a gente está limitando o derramar do Espírito só para isso. Gente, Deus é muito mais do que uma experiência momentânea. Nós sentimos aqui o fogo da presença, mas amanhã é segunda-feira. A gente está
deixando isso reduzido. Vocês entendem que a gente está colocando o Espírito Santo numa caixa? A gente não precisa pedir demissão da nossa vida. A gente precisa pedir por visão. A gente precisa pedir por paixão, para enxergar as possibilidades que o Senhor tem para nós. Toda experiência que nós temos com o Senhor, seja ela sensorial ou não, quando você sente o Senhor, quando você recebe o Senhor, todas elas têm um único propósito, que é te capacitar para a proclamação do Evangelho. Todas elas. Não é só para você sentir algo bom, não é só para você esquecer um pouquinho dos seus problemas e depois voltar. Não, cada dose que você recebe do céu é uma dose de ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o que acontece? A gente costuma programar tanto as nossas vidas, né? A gente programa que horas a gente acorda, que horas nós vamos na academia, que horas a gente entra no trabalho, que horas mais ou menos o culto acaba, para eu ver se vai ter janta ou se a gente vai passar em algum lugar, que horas amanhã eu vou fazer tal coisa. Nós programamos tanto isso, até mesmo nós programamos a nossa vida com Deus. Pode reparar, a gente tem sempre o mesmo horário, ou a gente gasta sempre o mesmo tempo. 10 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo. E a gente programa nossos momentos com Deus de uma forma tão rígida que a gente não está deixando espaço para o Espírito Santo agir em nós. Então a gente precisa fazer Ele conhecido, mesmo em meio ao caos da nossa vida. Nossa, Isa, que palavra pesada, caos? Sim. O caos é o cumprimento de uma promessa do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então até o nosso caos não é desperdiçado. O nosso caos significa que nós estamos fazendo parte da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo parte do que o Senhor está fazendo. E se nós formos olhar à luz da Bíblia, o tempo que nós estamos vivendo está acabando, certo? Jesus está às portas. E a Bíblia fala que em um tempo como esse, exatamente como esse, o engano aumentaria. E eu estou percebendo muito o engano aumentar, vocês também, né? Existem muitos falsos profetas por aí nas redes sociais, existe muita corrupção, então o engano está aumentando. Mas como nós vamos discernir o que é engano se nós estamos perdendo a nossa paixão por Jesus? Mas ao mesmo tempo que o engano aumenta, aqueles que estão apaixonados recebem mais revelação. Então, você não precisa se assustar com isso. O engano aumentará, mas aqueles que olham com paixão para Jesus, grandes serão as revelações que Ele tem para nós. E eu falo isso da gente prestar atenção na paixão, porque a paixão rasa desiste na dor. Mas a paixão verdadeira, ela permanece mesmo quando custa. Pode olhar num casamento. Tem casamento que não dura muito porque a paixão não resiste à dor, não resiste à crise. Já outros, anos e anos, eu olho assim para casais que são mais velhos, eu falo, meu Deus, quanto eles se perdoaram, o quanto eles já se amaram, o quanto a paixão se renovou. E é a mesma coisa com o Senhor. A nossa paixão verdadeira permanece quando algo custa. O oposto da paixão é a apatia. E uma igreja apática, ela não percebe quando está dormindo. E hoje nós estamos vivendo, como eu disse lá no comecinho, maduros demais na fé, adultos demais na fé. E a gente se conforma com essa maturidade disfarçada de frieza. Mas ser adulto não significa que você não é apaixonado. O Senhor mesmo falou, vinde a mim as criancinhas. Seja como criança, sabe? Tenha um coração realmente apaixonado na presença do Senhor. Deixa essa maturidade cristã de lado e se entrega ao Senhor. Porque as multidões que seguiam Jesus, elas só seguiram. Mas quem era apaixonado de verdade, permaneceu do lado dele até a cruz. Até mesmo os discípulos dele, que diziam ser apaixonados por Jesus, quantos estavam com ele na cruz? João, só João.
Então, quem é apaixonado permanece. Mas quem está se esfriando só segue Jesus. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender e discernir por que tantas pessoas na Bíblia, às vezes, são taxadas de loucas, porque elas eram extremamente, cegamente apaixonadas por Jesus. Estevão era apaixonado por Jesus. Paulo era apaixonado por Jesus, que as pessoas não estavam nem mais reconhecendo ele, de tanto que ele mudou. João esteve com Jesus até o fim. E a mulher samaritana, que ela precisou de só um encontro. Só um. A gente está aqui de domingo a domingo. Ela só precisou de um pouquinho de tempo com Jesus para se apaixonar. E toda uma cidade conheceu Jesus. E ela não tinha uma boa reputação naquela cidade. Mas ela pregou. Ela venceu a prova. E a paixão dela não foi confirmada pelo que ela sentia, mas foi confirmada pelo que ela sustentou ao longo daquela mensagem. Então, o dicionário, se a gente for buscar lá no Google, em algum dicionário, paixão, significado, sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Ou seja, quem é apaixonado é louco. Você já viu uma pessoa muito apaixonada, gente? Chega a ser feio às vezes, né? Quem aí já fez alguma loucura por amor? Eu vou até contar uma coisa que não fui eu que vivi, mas meus pais viveram. Eu acho que... Vou expor aqui, viu? Eu acho que vocês já devem conhecer a história, que eles estavam num carro, o carro começou a dar problema. Vocês sabem dessa história, né? Eu vou contar para quem não sabe. Começou a dar problema o carro, e aí o volante começou a querer sair, o carro começou a soltar fumaça, a fazer barulho. Meu pai já estava pensando, meu Deus, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer do lado do amor da minha vida, então eu vou ficar aqui até o fim. Já a pastora Adriana talvez não estava tão apaixonada o suficiente ainda, já estava abrindo a porta para pular do carro, caso acontecesse alguma coisa. Mas deu certo, ela se apaixonou, meu pai conquistou ela, e eles estão casados até hoje, glória a Deus. Mas entende a loucura que meu pai ia fazer? Quanto tempo vocês tinham de relacionamento? Pouco tempo, será? Pouco tempo. Ele estava tão apaixonado que ele ia ficar ali. Gente, eu pularia também. Mas assim... ele estava tão apaixonado... Não, Julinho, mas agora eu fico. Aí ela confessou ainda que ia pular. Mas não, hoje em dia eu ficaria, Julinho. Mas assim... Ai, Deus. Mas o meu pai, ele estava tão apaixonado que nem a morte intimidou ele. Ele estava ali já, meu Deus, se tiver que morrer, eu morro por essa moça. Mas quantas loucuras a gente já fez, não tão graves assim, mas quantas loucuras a gente já fez apaixonados. Então, as pessoas apaixonadas, elas são loucas. Loucas mesmo, sabe por quê? Elas não olham para a parte ruim da coisa. É só a parte boa. Tanto que as pessoas falam, né, que a paixão, está na fase da paixão, logo passa. Não deveria passar. Mas existe essa fala ainda nos dias de hoje. E vocês entendem que nós precisamos de mais loucura na presença de Deus? Loucura, é essa palavra que eu estou usando. Nós precisamos de mais loucura na presença do Senhor. Gente, uma vez, Deus me lembrou isso agora. Quando eu era um pouco mais nova, eu era um pouco louquinha, assim, na presença do Senhor. Alguns aqui já testemunharam de, assim, até eu me enrolar no cabo do microfone e cair de cara aqui, já aconteceu. E eu era muito assim, meu Deus, eu sou louca por Jesus e tal. E uma vez uma pessoa daqui da igreja chegou em mim e falou, viu, deixa eu falar uma coisa. Deixa um pouquinho sua loucura por Jesus de lado e pensa de forma racional que você está ministrando louvor, você não pode ser louca assim. Aí eu falei, eu sou apaixonada por Jesus. E o que tiver que fazer por Ele, eu vou fazer. Não sou eu que controlo mais o meu corpo nem minhas emoções. E aí eu ouvi aquilo e me lembrei. Então, a nossa paixão vai incomodar, viu? A nossa louca paixão vai incomodar. E aí é sinal que nós estamos no caminho certo. E engraçado que na Bíblia, na própria Bíblia, existe um paradoxo, né? Da paixão. Se vocês forem ver, a paixão ela é citada como algo pecaminoso. Quando algumas instruções, até de Paulo, ou até mesmo de Jesus, não se deixem levar pelas paixões momentâneas, ou a paixão
de Eva pelo ego, enfim, muitas coisas são citadas como paixão na Bíblia, como algo ruim e pecaminoso. Porque Satanás, ele é tão sujo que ele corrompeu até uma palavra linda como essa, que é paixão, certo? E ele nos fez enxergar a paixão como uma forma pejorativa do amor. Hoje, se a gente fala que está apaixonado, o que as pessoas já pensam? Pode falar, gente, é assim, né? Vai passar. A paixão acaba. O que fica é o amor. Gente, paixão é a essência de quem Deus é. Deus é apaixonado pela sua igreja. Jesus é apaixonado pela sua noiva. E Deus, ele era tão apaixonado pela sua igreja que ele fez uma loucura. Ele deu o seu único filho por amor a nós. O primeiro mandamento, qual é? Ame o seu Deus de todo o coração. Depois, ame o seu próximo. Ou seja, tudo envolve amor. Ele nos deseja loucamente. E esse loucamente não é no sentido ruim da palavra. É o que a gente estava falando aqui de eu amo tanto o Senhor que eu daria minha vida por Ele. Ele deu o seu único filho por causa de nós. E a Bíblia também fala que Ele tem um amor ciumento. E não é um ciúme possessivo, mas é um amor ciumento. Ele não divide a noiva dele com mais ninguém. O que tem tirado os nossos olhos do amado? E imagina só se Deus se mudasse para ser bebida. Porque dizem que avivamento é quando Deus se muda para um lugar ou para uma cidade. E se Deus se mudasse para cá? Será que a gente ficaria desesperadamente famintos por Ele? Será que a gente não ia se importar com o que as pessoas ao nosso lado iam achar da gente? Será que a gente ia virar chacota? E se Deus se mudasse para a comunidade bíblica Vida? Quanto tempo faz que você não liga mais para quem está do seu lado e passa vergonha mesmo na presença do Senhor? Quanto tempo faz? A gente precisa ficar tão desesperado por Jesus, meus irmãos, que a gente perca até as boas maneiras. Não a educação, por favor, mas as boas maneiras. Como assim perder as boas maneiras? Pode ser desengonçado mesmo. Dança para Jesus. Ah, mas eu não danço. Não, meu temperamento é fleumático, eu não levanto a mão. Dança para Jesus, se entrega para Jesus, seja louco por Jesus. Jesus, e a gente precisa, na verdade, ter essa convicção para as coisas rotineiras e para as coisas da presença. Então, por exemplo, Jesus estava caminhando lindamente um dia e ele viu que o templo virou negócio. Ele perdeu as boas maneiras, porque ele era tão apaixonado pela sua igreja que ele saiu quebrando tudo. Moisés, ele era tão apaixonado pela missão, que quando ele viu aquele povo corrompido, o que ele fez? Ele quebrou as tábuas, ele jogou, ele fez coisas com... Meu Deus, porque aquilo transcendeu, sabe? A gente precisa perder as boas maneiras. Quando a gente vê coisas erradas, a gente precisa se posicionar. Quando a gente vê a presença, a gente precisa se entregar e se derramar mais. A paixão por Jesus, meus irmãos, ela sempre vai nos empurrar para algo além de nós. Nunca é sobre nós. É sempre além. E eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi. Espero não chorar contando, porque todas as vezes que eu lembro, eu choro. Nós estávamos conversando com um missionário. E esse missionário é uma pessoa, assim, incrível mesmo. Ele está correndo risco de vida, inclusive, porque ele está evangelizando povos indígenas. E são povos muito difíceis de acessar. Só no Brasil são 2.000 tribos indígenas diferentes, somente no Brasil. Inclusive em Londrina tem uma. E ele está assim gastando sua vida. Ele literalmente abriu mão de tudo para viver isso. E ele contou a história que um indígena, um dos líderes até daquela tribo, ele estava caçando, certo? A aldeia era fechada, ninguém ali conhecia Jesus. Ele estava caçando e na região deles tem muita onça. Então eles caçam onça e jacarés. E aí, quando eles vão caçar as onças, eles fazem tipo uma máscara de argila e colocam aqui nas costas. Por quê? A onça, ela ataca sempre pela frente, onde tem um rosto. E se eles usarem essa máscara de argila aqui nas costas, a onça vai tentar atacar, só que, na verdade, ele vai poder ver quando ela vier. Porque ele vai ouvir o barulho, quando ela achar que vai atacar, ele já vira e mata ela, captura ela. Então, ele usava isso, só que, infelizmente, naquele dia, eu não sei o que aconteceu, a onça veio pelo lado errado e atacou ele. E a onça
graças ao Senhor, porque tudo tem um propósito, a onça estava tão velha que os dentes dela estavam moles, então ela atacou ele com as unhas. E aí ela começou a arranhar ele, e ele não conhecia Jesus, então ele achava que ali ele ia morrer mesmo. E lá, inclusive, não tem socorro, lá é tudo à base de barquinho, o barquinho demora 7 dias para chegar. Eles conseguiram fazer contato com a cidade, enviaram um helicóptero, né, para salvar ele. Ele foi para um hospital. Quando esse pregador que nós conhecemos soube disso, ele enviou um missionário para o hospital, porque já que ele não conseguiu entrar na tribo, ele foi para o hospital. Lá no hospital ele começou a cuidar, aquele missionário começou a cuidar desse indígena. Só que ele não falava a mesma língua, então a comunicação era daquele jeito, ninguém entendia nada. Só que ele começou a orar, ele começou a cuidar daquelas feridas e entender o que estava acontecendo. E em menos de 3 dias, aquele moço na UTI, o indígena, né? Ele começou a pesquisar o idioma para tentar aprender. E ele só conseguiu falar assim: da mesma forma que eu cuido de você, ele falou para aquele indígena, o Senhor faz isso comigo todos os dias. E aquele indígena entendeu e disse: então eu quero conhecer, porque se Jesus faz isso com você todo dia, eu preciso conhecer. Só que aí, quando ele foi voltar para sua tribo, a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Indígena, não permitiu que ele voltasse mais para sua tribo, porque ele soube que houve um missionário naquele hospital. Então ele foi proibido de voltar para a tribo dele. Isso é real, isso aconteceu. O que ele fez? Ele falou: não, eu preciso agora mais do que nunca voltar. Se o Senhor me salvou de uma onça e ainda eu conheci Jesus, eu preciso voltar. Ele estudou enfermagem, sem nem saber português. Ele estudou enfermagem para poder se alistar para os enfermeiros que vão para as tribos indígenas. Depois de alguns meses, ele conseguiu, anos e meses, né? Ele conseguiu voltar para a sua tribo e lá ele pregou sobre Jesus, certo? Glória a Deus, até aí já seria assim incrível. E ele pregou só o que ele sabia. Ele não tem nem Bíblia. Ele pregou só o que ele sabia. Jesus cuida de nós. Jesus nos limpa. Jesus nos sara. E aí, quando esse missionário que nós conhecemos conseguiu entrar nessa tribo, a primeira pessoa que ele foi conversar foi ele. E falou: nossa, e aí, como que você está depois de tudo que aconteceu? Que linda a sua tribo e tal. O indígena falou assim: olha, eu só queria que Jesus tivesse mandado a onça antes. Sabe por quê? Através dessa onça, 134 indígenas se converteram e aceitaram Jesus. Aleluia, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha isso, a paixão dele por Jesus empurrou ele para muito além dele, né? E eu fiquei pensando, depois que eu ouvi essa história, o que poderia acontecer em Londrina, na nossa cidade, se a presença de Jesus ou se a nossa paixão saísse dessas 4 paredes. O que aconteceria com Londrina se a nossa paixão saísse do nosso secreto? E esse é o desejo de Deus para nós, meus irmãos. A gente precisa entrar em acordo com o que Deus quer fazer. Deus quer isso, Deus quer pessoas. E o único problema que hoje eu enxergo como único problema é que a gente tem uma doença espiritual chamada relutância. A gente não está faminto o suficiente como aquele indígena estava. Quanto tempo faz desde que você veio à igreja e só esperou pela presença do Senhor? Ou foi até o seu quarto e só esperou pela presença dEle? A gente tem medo de esperar por Jesus porque a gente acha que Ele não vai aparecer, né? Sabe por que a gente não recebe tudo que Ele tem para nós? Ou sabe por que a gente não tem força, às vezes, para vencer a nossa carnalidade? É porque a gente está fazendo tudo com a força do nosso entendimento e pouco com o poder de Deus. Senhor, desencadeia em nós uma tempestade de paixão, Pai. Desencadeia dentro dos nossos corações uma tempestade de fome. E aqui eu vou agora tratar com vocês o texto principal dessa mensagem, vai ser bem breve mesmo. Abra comigo sua Bíblia em João 1. João capítulo 1, versículo 35.
Amém? Vou esperar mais um pouquinho, que eu não estou ouvindo amém. Amém? Então tá bom. João, capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ler o 35 ao 38, tá? Então vamos lá. No dia seguinte, João, aqui é João Batista, tá? João estava outra vez na companhia de 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Que texto lindo, né? Primeiro que João Batista apontou para o Cordeiro, certo? Uma coisa que nós precisamos fazer, apontar para o Cordeiro. Mas aqueles 2 discípulos estavam aguardando a presença de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista estava esperando Jesus, ele estava preparando o caminho. E João Batista está, assim como nós, esperando o retorno do Senhor. E aí Jesus está aqui agora, fazendo essa mesma pergunta para nós. A mesma pergunta que Jesus fez para aqueles 2 homens. O que buscais? O que você quer? Jesus está te perguntando isso agora. O que você quer? O que você ama? Qual é a sua paixão? Qual é o amor da sua vida? Nós somos aquilo que nós amamos. O que vocês querem? Jesus está perguntando. O Evangelho não serve para trazer para a gente mais informações só. Você não está aqui de domingo a domingo memorizando versículos. O Evangelho não é só para o nosso conhecimento. Sabe aquilo que vai nos transformar, além do Evangelho? É o que nós amamos. Nós somos o que nós amamos. O que mexe com o pai? Quando alguém mexe com seus filhos, que é a sua verdadeira paixão. O que vocês buscam? Os nossos amores governam as nossas vidas. Não só aquilo que a gente sabe, mas o que a gente ama. O que você quer? O que você busca? O que você ama? Jesus pergunta aqui para eles. Jesus não pergunta assim, o que vocês sabem? Jesus pergunta, o que você quer? E sabe o que eles respondem? Rabi, mestre, onde o Senhor habita? Onde o Senhor mora? E o que vai fazer a gente responder o que a gente quer? Se Jesus hoje viesse para você, Gabriel, o que você quer? Júlio, o que você quer? Sabe o que a gente responderia? As liturgias da nossa vida. Senhor, eu quero uma casa maior para os meus filhos. Senhor, eu quero uma igreja com mais estrutura. Abençoa lá, a minha igreja está precisando de um telão novo. Jesus, me manda um marido, Senhor, manda um varão, Pai. Jesus, manda um namorado, Jesus. Senhor, cuida dos meus filhos. Não é isso que a gente pediria? A gente é muito superficial. Eles perguntam, mestre, onde tu habitas? Provavelmente a gente diria onde a gente quer chegar, né? Mas se a gente encontra com Jesus de verdade, se nós somos apaixonados de verdade, nós perguntaríamos, Senhor, onde o Senhor mora? E aqui não é sobre um endereço, tá? É sobre acesso. Pai, onde tua presença está? Mestre, onde você mora? Nós estamos há anos te esperando, Jesus. Jesus, nós queremos você. Nós estamos esperando ele voltar. Mestre, onde você habita? Não é um endereço, é acesso. E aqui não existe resposta certa, tá? Eu não estou falando que tem uma resposta certa, mas a resposta deles é tocante, porque existe um coração que deseja. Senhor, muda os nossos desejos. Muda, Senhor, os nossos amores dessa terra. Nós precisamos desejar mais por Jesus, irmãos. Se você ama mais seu marido do que Jesus, está errado. Se você ama mais sua esposa do que Jesus, está errado. Se você ama mais seus filhos do que Jesus, está errado. Isa, como que isso entra na série Desperta? Como isso nos desperta? É quando Jesus entra e muda a nossa liturgia.
e muda o nosso cronograma, e muda os nossos amores. Será que a gente tem coragem de dizer essa noite para o Senhor, Senhor, sai das caixas que a gente te colocou. Destrua tudo que está aqui dentro, que não vem de Ti. Tira os meus altares, tira os meus amores. Porque se não está custando nada para nós, meus irmãos, a gente não está seguindo Jesus, nós estamos só acompanhando Ele, de longe. Será que a gente tem paixão suficiente dentro de nós para entender que é um privilégio perder para o Senhor? É um privilégio perder para o Senhor. Perder as nossas vontades, perder os nossos amigos, perder o nosso controle. É um privilégio ser apaixonado por Jesus a tal ponto que eu entrego o que for preciso. Será que a gente tem coragem de dizer isso? Será que nós temos paixão o suficiente para dizer até o que o Mateus ministrou aqui? Jesus, Ele nos quer tanto, irmãos. Ele nos deseja tanto. E quando a gente entender isso, tudo vai mudar dentro de nós. Porque o mundo não pode competir com a paixão do Senhor. É o tempo da gente voltar para um evangelho simples, sabe? Para um evangelho da cruz de Cristo, que foi o maior ato de paixão pela humanidade. É tempo de voltar com fascinação para o Senhor. A gente precisa de uma santa obsessão. Nós precisamos de um santo desespero pelo Senhor. Nós temos pouco tempo. E quando eu digo pouco tempo, não é uma frase de efeito. Jesus está voltando mesmo. A gente só tem essa oportunidade para fazer Ele conhecido. A gente só tem essa oportunidade para mostrar que as nossas paixões não estão em pessoas, nem em cargos empresariais, nem em apartamentos, nem em carros, nem em dinheiro. Nossa paixão é o Senhor. Porque quando nós estivermos no céu, Ele já vai estar lá. Nós só vamos adorar Ele. Não vai ter que fazer missão, não vai ter que evangelizar, não vai ter que renunciar a nada. A nossa igreja, estou falando da CB Vida e da igreja brasileira, não precisa de mais estratégias para alcançar novos povos. A gente não precisa de uma nova mensagem. Tudo que está sendo pregado aqui é bíblico. Nós precisamos de mais fogo e de mais unção. E essa unção vai fazer o que com a gente? Essa unção vai fazer a transição da nossa carne para a glória. Quando a unção vem, a nossa carne transita para a glória. Porque, já estou finalizando, é triste a gente pensar que o avivamento que a gente conhece, quando a gente fala a palavra avivamento, já nem tem mais o mesmo significado. O avivamento que a gente conhece é uma reciclagem dos mais velhos que viveram. Ou daqueles que gastaram mais tempo que nós orando. Satanás, ele fez com que a gente se acostumasse a viver materialmente prósperos, mas espiritualmente miseráveis. Satanás fez com que a gente se acostumasse a ser materialmente próspero e espiritualmente miserável. A ponto de que só migalhas da presença já nos satisfaz. Mas eu sei que aqui existem aqueles que não se contentam só com migalhas, amém? Aqui existem pessoas apaixonadas, aqueles que buscam o amor, não os amores. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Nosso Deus não é um Deus de migalhas. Ele está esperando a sua disposição de coração para derramar quantidade inesgotável de glória, de revelação, de poder. E para finalizar, eu vou ler rapidamente com vocês. Não precisa abrir também. Eu vou pedir só para projetarem, para nós lermos juntos. Isaías 6. O versículo 7 e 8. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse contexto, Isaías teve uma experiência com o Senhor.
ele viu a sala do trono. Ele viu os serafins, querubins, ele viu os anciãos. Ele teve uma experiência com a sala do trono mesmo. E aí Isaías disse: meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho lábios impuros, eu sou um homem impuro. Como o Senhor me deu essa experiência? E aí o Senhor vem com essa palavra: eis que coloca uma brasa viva sobre a sua boca. E aí, depois disso, o Senhor fala: a quem eu enviarei? E aí Isaías responde: Hinene Elohim, eis-me aqui, envia-me a mim. E antes da gente ter uma experiência com o Senhor, quando nós reconhecemos o nosso pecado, Jesus nos capacita para essa obra. Jesus capacita, Ele entrega, Ele purifica e Ele envia. Então, antes de Isaías dizer esse eis-me aqui, Ele disse: ai de mim. E é isso que nós precisamos fazer. Ai de mim sem você, Jesus. Isso quebra toda a superficialidade do nosso coração. Então, que a gente busque nessa noite encontros com o Senhor que transformam nossas vidas, que eles sejam para expandir a nossa paixão e para fazer com que os nossos amores terrenos se transformem em o amor, o próprio amor, porque amar ao Senhor é o ponto de partida para qualquer coisa. E nós estamos falando de uma paixão que não é passageira, é uma paixão eterna. Então, eu vou deixar uma última reflexão antes da gente orar. Vocês acham que ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados seriam esses os sinais de um coração apaixonado por Jesus somente? Peça para o Espírito Santo te ministrar. Nós vamos declarar palavras agora nessa oração apaixonadas ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua boca, levantasse a sua voz. Como eu disse, reputação não é fruto do Espírito. Não precisa se preocupar com quem está do seu lado. Erga a sua voz e diga palavras apaixonadas ao Senhor. Mas também diga: Senhor, que a minha paixão me empurre para além de mim. Nós vamos orar para que o Senhor desperte uma fome e sede pela presença dEle de forma incontrolável. Vamos pedir pela quebra das nossas caixas litúrgicas, aquilo que nós criamos de rotina. Nós vamos clamar pela palavra equibalo sobre nós, que é vá, vamos, seja empurrado. Nós vamos clamar pela purificação dos nossos amores. Nós podemos amar nossas esposas, nossos maridos, mas existe alguém que necessita de um amor muito maior. E nós vamos orar para que o Senhor não permita que a nossa paixão seja apenas uma memória, mas que seja algo vivido de verdade. Sabe por quê? O Senhor me falou aqui enquanto eu estava pregando que Ele sente saudade de algumas pessoas aqui nas madrugadas. O Senhor sente saudade de ouvir a voz sedenta por Ele, a sua voz. Jesus sente saudade de você só dizer: Pai, como eu te amo, como eu amo a Tua presença. Eu gostaria de pedir que apagassem as luzes, por gentileza, e nós vamos orar por isso. E eu quero te encorajar, se você também, assim como eu, está sendo empurrado e esmagado por essa palavra, vem até a frente, vamos orar. Nós vamos orar por você, para que o Senhor te leve além, muito além, em amor, em paixão, em lágrimas. Existe até uma canção, né? Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Então, se você sente que tem algo a mais para entregar para o Senhor, quero te convidar a vir até a frente. Nós vamos fazer essa oração. Fique à vontade para vir, amém? Senhor, eis-nos aqui, Pai. Hinene. Senhor, nós precisamos tanto da Tua presença, Papai. Nós queremos tanto Você, Jesus. Eu sei que tem mais, Senhor. Eu sei que tem mais para derramar, Pai. Pode ir vindo até a frente, vem entregando os seus amores ao Senhor. Pode entregar os seus amores ao Senhor. Senhor, nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos mais.
nós queremos mais. Espírito Santo de Deus, eis aqui, Pai, todos os seus filhos e filhas, que sabem, Pai, que o Senhor é tudo para eles, Jesus. Todos aqui são apaixonados pelo Senhor, meu Deus, mas nós queremos te entregar mais. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Jesus. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nos dê encontros com a Tua glória aqui, Jesus. Nos dê encontros com a Tua glória, Papai, nas madrugadas. Sabe, o Senhor está dizendo aqui, eu sinto saudade de você nas madrugadas. Eu sinto saudade de ver você anotando as revelações que eu te dava. Eu sinto saudade de ouvir a sua voz pela manhã cantando louvores. Eu sinto saudade de me revelar a você, meu amigo, minha amiga. E eu não sei qual dor que tirou um pouco da sua paixão. Eu não sei se existe alguma dificuldade que te deixou um pouquinho menos apaixonado. O Senhor está agora tratando exatamente essa ferida. O Senhor está agora quebrando toda a maldição, tudo aquilo que te afasta dessa paixão. O Senhor está agora colocando brasas vivas, assim como o Senhor fez com Isaías, brasas vivas sobre os nossos corações. Senhor, nós pedimos, destrava, Senhor, uma tempestade de paixão por Ti, que os nossos olhos voltem a chorar, Jesus, pela Tua presença, Pai, que nossas bocas voltem a gritar por todo canto que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e não há outro igual a Ti. Senhor, que os nossos cultos não tenham mais horário para acabar, meu Deus. Senhor, quebra os nossos altares, tira todo o amor que está ultrapassando o amor do Senhor e vem derramando tempestade de fome, Espírito Santo de Deus. Vem derramando, Espírito Santo, tempestade de fome, tempestade de sede, Espírito Santo de Deus, brasas vivas diretamente do Teu trono, Senhor, sobre os nossos corações. Jesus, que nenhuma tristeza seja capaz de nos afastar do Senhor. Senhor, nós repreendemos agora pela autoridade que há no nome de Jesus, toda apatia espiritual, Senhor, todo cansaço, meu Deus, toda depressão, nós repreendemos e anulamos agora no nome de Jesus, Pai, toda frieza, Senhor, todo bloqueio emocional e espiritual, Pai, toda culpa, Jesus, se existe alguma revolta em corações, que o Senhor também amenize nessa hora, que o Senhor venha com paz, que o Senhor venha com entrega, Jesus, genuína. Espírito Santo, toma sobre cada filho e cada filha que está no seu altar, Jesus. Capacita eles, meu Deus, para viver dia após dia, cheios da Tua presença, meu Pai. No nome de Jesus, derrama fome, derrama sede, Jesus, de uma forma incontrolável, Jesus. Consola os nossos corações, meu Deus. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Paizinho. Toca-nos com paixão, lágrimas, fogo, amor. Senhor, destrava nessa hora dons, Espírito Santo de Deus. Destrava dons, papai. Destrava paixão, Jesus. Destrava fogo dos céus. E assim como Isaías disse, nós dizemos ao Senhor nessa noite: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Espírito Santo. O Senhor está começando a mover. Existe um fogo sendo colocado aqui sobre corpos. O Senhor diz que você vai começar a sentir as suas costas pegando fogo, as suas mãos tremendo. É a fome sendo desencadeada dentro do seu coração. Senhor, destrava o que está travado. Destrava o que está travado, Senhor. Tira todo o trauma, Espírito de Deus. Tira toda a dor, Jesus. Tira toda a tristeza. Senhor, assim como o Senhor soprou sobre o vale de ossos secos, sopra no nosso emocional, Espírito Santo, sopra nas nossas almas, Espírito Santo, sopra no nosso espírito, Jesus, desencadeia fome e sede pela Tua presença. Senhor, nós te desejamos mais que o ouro, nós te desejamos mais que a prata, que essa paixão, Jesus, que esse fogo nos envie, Espírito Santo, nos
envia, Espírito Santo, em nossos trabalhos, em nossas igrejas, em nossos ministérios, Jesus, em nossas escolas e faculdades, Espírito Santo de Deus. Libera fogo, Jesus, um fogo que não fica nessas quatro paredes, Espírito Santo. Destrava chamados nos nossos corações. Mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Existe um fogo santo queimando os nossos amores, queimando os nossos altares. Existe uma tempestade de fome apagando os incêndios da nossa alma. O mesmo Deus que pairou sobre as águas, paira sobre o seu espírito nessa noite. Receba a grande comissão. Onde é que você está? O Senhor diz: o que queres? O que é que vocês querem? Jesus, onde tu habitas? Onde o Senhor mora, Jesus? Onde o Senhor mora, Jesus? Deus, se muda para essa igreja. Se muda para essa igreja. Destrava, Jesus. Dom de língua sendo destravado agora. Abra a tua boca. O Espírito está enchendo. Senhor, nós repreendemos tudo que está travando os seus filhos. Jesus, destrava agora um novo chamado sendo colocado sobre as tuas mãos nessa noite. O Senhor está destravando agora. Receba um fogo santo. Eu vejo como brasas vivas incendiando o teu coração, filha. O Senhor diz que você não precisa de recursos. Você não precisa de recursos. Você precisa de uma mesa para que eu me assente com você. E todo medo caindo por terra agora. O Senhor está te chamando como chamou Isaías. E Ele diz: brasas vivas sobre sua boca nessa noite. Senhor, nós te amamos, Jesus. Vem com mais, Jesus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Que em meio à dor nós recebamos de Ti. Jesus, chaves do céu sendo entregues sobre a sua vida. Chaves do céu. Chaves do céu. Discipulados, feridas cicatrizadas, Jesus, nós amamos Teu toque, Pai. Nós amamos Tua presença. E nós Te entregamos tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Não sei se vocês estão como eu aqui, não estou conseguindo nem saber o que falar aqui. Deus nos surpreende sempre, supera nossas expectativas. Tenho certeza absoluta que hoje houve um derramar do Senhor para cada um, sem exceção, diferente. Que despertar abençoado hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Isa, por te deixar ser usada por Deus dessa forma tão tremenda para abençoar a tua amada igreja. Senhor, muito obrigado. Meus irmãos, que a gente possa reunir forças e pedir por Espírito Santo nos dar essa paixão. É isso que nós precisamos, nossa família precisa, Londrina precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa. Paixão por Cristo. Esse relacionamento de amor, porque Ele nos amou primeiro e deu tua vida por nós. Que nós possamos, em detrimento da correria, dos afazeres, não deixar que isso supere a paixão por aquele que um dia nós estaremos face a face com Ele. As outras coisas, eu sei que o Senhor
Se nós buscarmos primeiro esse reino, nos serão acrescentadas. Porque Ele nos deu vida, nos deu fôlego de vida. E há uma canção que diz: a sepultura não pode louvar a Deus. Por isso, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus nos deu esse dom e essa dádiva de estarmos aqui, que possamos proclamar essa palavra, proclamar quanto Jesus é bom e deixar esse amor queimar em nossos corações até o grande dia. Louvado seja o teu nome. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. É uma pena que nós vamos ter que encerrar, porque, como foi falado aqui, os cultos hoje têm hora para acabar, né? Mas quando eu comecei, eu lembro que não tinha tempo, hora para acabar. Ia embora quem quisesse, e aquilo ficava no fogo santo até a gente não aguentar, até ficarmos extasiados, e irmos embora sem saber onde estávamos, como estava, o que estava acontecendo. Mas Deus vai fazer isso novamente, vai reavivar a tua igreja e vai dar liberdade para o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Nós amamos vocês, Comunidade Bíblica Vida, e é uma alegria estarmos crescendo juntos em Cristo, com cada série, com cada ministração, com cada abraço, com cada mesa, e com tudo aquilo que Deus tem e ainda vai dar para cada um de nós. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa porção derramada. Pai, obrigado por esse banquete, Senhor. Obrigado por ter usado a tua filha, Senhor, nessa noite. Obrigado por ter nos tocado, Espírito Santo. Houve transformação nessa noite, Pai. Houve fortalecimento da nossa fé, houve renovo, houve unção nova derramada, Pai. Que possamos sair daqui carregando essa presença, Senhor, e perguntar sempre: onde Tu estás, Senhor, onde Tu moras? Nós queremos estar ali, porque na Tua presença há abundância de alegria, Senhor, de paz, de justiça e de esperança. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai. Estamos transbordando. Nos leve para os nossos lares, Pai, seguros e cheios como estamos, Pai querido. Que possamos amanhã já levantar carregando essa presença, Senhor, te dando graças por mais um dia e uma noite de renovo, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por quem Tu és. Nós te agradecemos por esse amor que não desiste de nós, mesmo nós falhando, Papai querido. Obrigado pela essa misericórdia, Pai. Obrigado pelo renovo dessa noite. Mais uma vez te agradeço. Sê conosco para hoje e para todo sempre, até o grande dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se for aplaudir a Deus, dê aquele aplauso mais forte. Aleluia. Receba, Senhor. Aleluia. Receba, Papai. Receba. Receba a adoração da Tua igreja, Senhor. Receba, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia.